Olá! Esta é a série Princípios do programa Está Escrito. O tema de hoje está muito interessante. Você já ouviu falar da fonte da eterna juventude? Será que a Bíblia apresenta o segredo para se viver mais e com qualidade de vida? Você sabia que existe uma dieta que retarda o envelhecimento? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre nutrição? Será que Deus se preocupa com a minha saúde física? Estas e outras questões serão respondidas por Fernando Iglesias no programa de hoje. Você não pode perder o Está Escrito que começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia, indispensável em nosso mundo complexo. Está Escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Ellsworth Wareham. Esse nome complicado pertence a um senhor americano de 91 anos de idade, cirurgião cardiologista. Enquanto alguns com 20 ou 30 anos a menos se contentam em desfrutar de uma merecida aposentadoria, ele continua na ativa. Aos 91 anos, ainda faz questão de entrar no centro cirúrgico do hospital universitário onde ele trabalha em Loma Linda, sul da Califórnia, para auxiliar nas cirurgias. E a equipe da qual ele faz parte não abre mão dos seus serviços e da sua experiência. Na mesma região em que mora o Dr. Ellsworth, vive também Marge Jetton. Ela é um pouquinho mais idosa que ele. Para ser mais exato, ela tem 10 anos a mais, 101 de idade. Você sabe a primeira coisa que ela fez quando completou 100 anos? Renovou a carteira de motorista por mais 5 anos. Afinal de contas, o que ela mais quer é continuar dirigindo o seu Cadillac lilás pelas ruas e avenidas da região onde ela mora, em Loma Linda. Isso mostra que os seus reflexos estão funcionando perfeitamente. Expressando um sorriso cativante, ela se orgulha de ter todos os dentes. Não muito longe desses dois, vive Lígia, que é ainda um pouco mais idosa do que Marge. Lígia reuniu seus amigos para celebrar 112 anos. Haja fôlego para soprar tantas velhinhas. Lígia está entre as 20 pessoas mais idosas do mundo. E aí? Você gostaria de saber qual o segredo desses simpáticos velhinhos de Loma Linda? De onde vem tanta disposição, tanta vitalidade? Qual o segredo para se viver muito e com qualidade de vida? Qual o segredo da juventude? As histórias que eu acabei de apresentar fazem parte de uma reportagem especial que saiu há pouco tempo na revista National Geographic, uma das revistas mais conceituadas da atualidade e que acompanhou a pesquisa e entrevistou 50 pessoas com mais de 100 anos de idade. A reportagem diz o seguinte: os cientistas têm viajado pelo mundo para descobrir os segredos da longa vida. Com o financiamento do Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos, eles visitaram lugares em que a população tem uma maior expectativa de vida e descobriram 3 regiões que têm pessoas com mais de 100 anos, numa proporção altíssima e que sofrem bem menos de doenças comuns em outras partes do mundo, como câncer, diabetes e todo tipo de doenças cardiovasculares. E por incrível que pareça, são 3 países diferentes em 3 continentes diferentes. Sardenha na Itália, Okinawa no Japão e na Califórnia, Estados Unidos, numa região chamada Loma Linda, onde estão os campeões de longevidade americana. E é nesta região que moram os 3 simpáticos que nós mostramos ainda há pouco, no começo do nosso programa. Os 3 são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seria isso uma coincidência? Bem, a pergunta principal que os repórteres da revista queriam responder era: será que esses 3 grupos, os sardenhos, os okinauanos e os adventistas de Loma Linda, têm alguma coisa em comum? Veja só o que eles descobriram. Todos priorizam a família, têm atividade social, não fumam, fazem atividades físicas, comem frutas, verduras e grãos integrais.
Não há dúvidas, o estilo de vida está intimamente ligado à longevidade. Quando eu falo em estilo de vida, estou querendo dizer costumes, comportamento, conduta, maneira de viver. Em Gênesis 5, aparece a árvore genealógica de Adão e encontramos 7 pessoas com mais de 900 anos. Matusalém, o 8º homem depois de Adão, foi o campeão de longevidade ou expectativa de vida. Sem dúvida, o homem que mais viveu sobre a face da terra. Ele viveu 969 anos, segundo a Bíblia. É muito tempo, você não acha? Embora as pessoas que não acreditam na Bíblia simplesmente ignorem dados como este, a realidade é que o ser humano foi criado por Deus perfeito, no mundo perfeito, e aos poucos foi sofrendo as consequências da entropia, do desgaste natural. A lei científica da entropia diz que as coisas pioram com o passar do tempo. Enquanto isto, o evolucionismo diz que o homem evolui e melhorou através dos tempos, indo ao contrário da lei científica, da entropia e da natureza, pois um pedaço de ferro não vai melhorar com o passar do tempo, ao contrário, vai se enferrujar, um pedaço de carne apodrecerá e assim por diante. Noé, que já tinha certa idade no dilúvio, viveu até os 950 anos. Seu filho Sem, que era jovem depois do dilúvio, viveu até 600 anos. De Noé para o seu filho Sem, saímos dos 950 para os 600 anos. E seguindo a árvore genealógica de Noé, vamos ver como os anos de vida vão diminuindo cada vez mais. O último dos descendentes de Sem a viver mais de 100 anos foi Moisés. E ele escreveu no Salmo 90, verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. A expectativa de vida média do brasileiro, segundo o IBGE, subiu para 71, 72 anos. Já nos Estados Unidos, é de 73 anos para os homens e 80 para as mulheres. O que será que causou esta queda de 950 para 70 anos de idade? Sem dúvida foi a mudança de estilo de vida que aconteceu na vida do homem. Bem, então os velhinhos que eu mencionei lá na abertura do programa realmente têm alguma coisa de especial porque eles estão fugindo à regra, alguém poderia pensar. O que será que faz deles uma exceção? Você gostaria de saber? Eles seguem um estilo de vida que se baseia em 8 princípios, 8 regras que também podemos chamar de o segredo da juventude. Remédios naturais acessíveis a qualquer pessoa que quer ter uma vida com saúde. E se você gostaria de viver mais, preste bastante atenção nesses segredos da juventude. Bem, o primeiro segredo da juventude se chama ar puro. Em Gênesis 1:8 encontramos a descrição de que Deus criou os céus atmosféricos, o ar. Ali diz o seguinte, e chamou Deus ao firmamento céus. O ar que reveste a superfície da Terra contém cerca de 79% de nitrogênio, depois 21% de oxigênio, a proporção ideal, e 0,03% de dióxido de carbono, uma composição planejada, ideal para a vida do ser humano. E isso não pode ser fruto do acaso. A qualidade do seu sangue depende da completa oxigenação dos pulmões. Agora, o mais incrível é que as infecções não se alastram na presença do oxigênio. Então, respire fundo ao ar livre várias vezes ao se levantar pela manhã e durante o dia também. Evite ficar muitas horas onde não há ar circulando. O ar é essencial, indispensável à vida. Segundo segredo da juventude, água pura. Em Gênesis 1:2 está escrito que Deus criou a água. E o Espírito de Deus se movia por sobre as águas, é o que diz a palavra de Deus. Não é também coincidência que a mesma proporção de água que existe no globo terrestre está presente no corpo humano. Aproximadamente 70% do nosso corpo é água.
A água não permanece estática no corpo, ao contrário, ela se movimenta continuamente através dos tecidos nervosos, músculos, ossos e pele. Por isso, não sinta sede. Você deve beber pelo menos 2 litros de água por dia, o que equivale a 8 copos. Esse é um tratamento infalível, ao alcance de todos e muito barato. A água não pode ser substituída por refrigerantes, chás ou mesmo sucos. Ela estimula o trabalho dos rins, o funcionamento dos intestinos, melhora todo o trabalho de respiração, controla a pressão arterial e o batimento cardíaco. Deve ser evitada durante a alimentação, pois a água, bem como qualquer outro tipo de líquido durante as refeições, atrapalha a digestão. O melhor é usar a água pelo menos 30 minutos antes das refeições e 2 horas depois. Terceiro segredo da juventude: luz solar. Gênesis 1,15 afirma: "E fez Deus o sol para governar o dia e a lua para governar a noite." A luz solar é um importante germicida. Por isso, nossa casa deve ser sempre bem arejada e banhada pelos raios solares. E para o corpo humano, então, é vital. Os raios ultravioletas funcionam como um ativador da vitamina D, que ajuda a fixar o cálcio nos ossos da gente. Como o Brasil é um país ensolarado, se imagina que não existe deficiência de vitamina D. Mas, segundo a endocrinologista Marise Castro, pesquisas brasileiras mostram que muitos idosos têm deficiência dessa vitamina e do cálcio, porque ficaram debilitados e param de se expor ao sol. Damos pouca importância à vitamina D. Toda pessoa até os 60 anos deve tomar de 15 a 20 minutos por dia de sol em superfícies como os braços, pernas, antes das 9 horas ou à tarde, depois das 16 horas. Quarto segredo da juventude: alimentação balanceada. Chegamos ao quarto princípio, essa alimentação recomendada pelo nosso Criador, que está em Gênesis 1,29. E disse Deus ainda: "Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento." Você se lembra que nos pontos em comum dos 3 grupos estudados pelos cientistas, os sardenhos, os okinauanos e os adventistas, todos comem frutas, verduras e grãos integrais? Isso quer dizer que a alimentação deve ser balanceada. E quanto mais natural, melhor. Melhor para o corpo, melhor para a mente. Você conhece alguém que adotou essa dieta mais natural? Pois eu vou citar para você uma lista de pessoas que se tornaram até mesmo vegetarianas. Beethoven, Leonardo da Vinci, Platão, Sócrates, Pitágoras, Voltaire, Carl Sagan, Gandhi. Bem, esses viveram no passado, mas hoje os maiores divulgadores da alimentação balanceada e natural são pessoas do tipo o ator Brad Pitt, a cantora Victoria Beckham, o cantor Rick Martin. E vamos falar do Brasil então? A atriz Fernanda Lima, a apresentadora Xuxa, o jornalista Cid Moreira, o ex-pugilista Éder Joffre, a ex-campeã mundial de jiu-jitsu Kyra Gracie e uma lista enorme de pessoas. Somente após o dilúvio é que vamos ver Deus permitindo ao homem usar a carne como alimento. E como consequência, o homem passou a viver bem menos. Mas mesmo Deus permitindo ao homem comer carne, ele lembrou que os animais já eram classificados em 2 grupos. Veja na conversa que Deus teve com Noé, isso está registrado em Gênesis 7,2. Ele diz assim: "De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea." Os animais foram chamados de imundos não por judeus, muçulmanos ou adventistas, mas pelo próprio Deus. E um outro detalhe, quando Deus deu a ordem a Noé, Deus não deu detalhes, ou seja, Noé já sabia quais eram animais imundos e quais não eram. Mas com o passar do tempo, o homem se esqueceu de tudo isso, então Deus teve que ser mais específico para Moisés. Lá em Levíticos, no capítulo 11, Deus foi mais detalhista. Veja o que ele disse, Levíticos 11:1. "Disse o Senhor a Moisés:
São estes os animais que podereis comer, dentre todos os animais que há sobre a terra. E no verso 4, destes, porém, não comereis. Ou seja, o próprio Deus é que diz quais animais devem servir como alimento e quais não devem. Tudo que Deus criou foi com propósitos. Deus criou os animais imundos e deu-lhes a função de serem os lixeiros da natureza. Existem lixeiros na terra, nos rios, nos mares e também nos ares. A lista de animais puros e imundos aparece mais detalhada em Levíticos 11 e Deuteronômio 14. Vamos conferir? Deuteronômio 14, de 4 a 6, note que é Deus quem está falando aqui, ele diz o seguinte: são estes os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, a gazela, o antílope, o gamo, todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, isso comereis. Veja que Deus estabeleceu uma regra: unhas fendidas ou divididas e que rumina. Agora segue a lista com os animais que não são apropriados para a nossa alimentação. Deuteronômio 14, 7 em diante diz assim: porém estes não comereis, dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida, o camelo, a lebre, o coelho, porque ruminam, mas não têm unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Desses não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Veja que na lista dos mamíferos quadrúpedes, a regra inverte. Agora aparecem alguns que só ruminam ou só têm a unha fendida, e esta regra deve ser estendida para outros grupos de animais. Por exemplo, não é citado nenhum animal do grupo dos equinos, cavalo, jumento, jegue, mas aplicando-se a regra, vemos que eles ruminam, mas não têm o casco dividido, portanto, são imundos. Não são ideais para o consumo humano, para nós podermos comer. Mas e nas águas? O que se deve e o que não se deve comer? Versos 9 e 10 dizem o seguinte: isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escamas. Mas tudo que não tiver barbatanas nem escamas, não o comereis, imundo vos será. Veja que nenhum réptil de espécie alguma é citado como bom para se comer, bem como os chamados frutos do mar. E quanto aos peixes, somente os que têm escamas e barbatanas podem servir como alimento. Os chamados peixes de couro não são recomendados para alimentação. E quanto às aves? Deuteronômio 14, 11 a 18 diz o seguinte: toda ave limpa comereis. Estas, porém, são as que não comereis: a águia, o falcão, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota e o gavião, segundo a sua espécie, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha e a garça, segundo a sua espécie. Talvez isso para você possa estar sendo uma novidade, mas você não acha que se Deus foi assim tão detalhista, tão cuidadoso, a ponto de especificar os grupos de animais, não acha que isso é porque Ele quer o melhor para você? O seu bem-estar? A sua saúde? Deus não teria motivos para proibir se não fosse para o nosso melhor, para o nosso bem. Afinal, foi Ele que criou os animais e nos criou também. Vamos agora para o quinto princípio de uma vida mais saudável. Vamos agora para o quinto segredo da juventude. Atividade física. Esse é o nome do quinto segredo da juventude. Deus, em sua sabedoria, tinha ciência de que estava dizendo a coisa certa, quando Ele falou para Adão em Gênesis 3,19, do suor do rosto comerás o teu pão. Quem trabalha em serviço sedentário precisava dar um jeitinho de fazer nem que fosse uma caminhada 3 vezes por semana, pelo menos. Hoje já se sabe que o exercício físico mantém o coração saudável, o colesterol baixo, a pressão arterial sob controle. É indicado também para manter a saúde do cérebro. O exercício físico regular é hoje considerado o que há de mais próximo de um elixir da juventude. Os confortos da vida moderna são ótimos,
mas o sedentarismo talvez seja um grande responsável pelo lado ruim do envelhecimento. E chegamos ao sexto segredo da juventude, o descanso. Em Gênesis 2:3 está escrito: "E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera." Precisamos de um descanso diário, de 8 horas de sono. Existe no cérebro a glândula pineal que produz um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio regula o sono e o ritmo biológico do nosso corpo. A produção ocorre somente durante a noite, com quantidades máximas entre 2 e 3 horas da manhã e mínimas ao amanhecer do dia. Não podemos nos esquecer do descanso semanal. Depois de 6 dias de trabalho, precisamos de 1 dia para descansar. E depois de 12 meses de trabalho, convém tirar 1 mês de férias também. A revista National Geographic citou na sua reportagem também o descanso semanal do sábado como um dos fatores que levam os adventistas do sétimo dia a viverem mais do que as pessoas em geral. A família Rawson, de Colton, Califórnia, relaxa nos fins de semana. Eles vão à igreja no sábado, o dia santo para os adventistas. Fazem uma caminhada à tarde e no domingo dão uma volta de motocicleta. É assim que respeitam o 4º mandamento divino: guardar e santificar o sábado. Se o dia não fosse especial, diz Tim, o pai, eu estaria só aparando a grama do quintal. E agora chegamos ao 7º segredo da juventude, a abstinência ou domínio próprio. Está baseado em Gênesis 3:3. "Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais." O álcool está relacionado diretamente a 50% das mortes por acidente de carro, 50% dos homicídios e 25% dos suicídios. No Brasil, 16 milhões de pessoas são totalmente dependentes do álcool. E ele é considerado uma droga aceitável. Esse consumo é a 3ª causa de falta ao trabalho e compromete quase 5% do PIB, Produto Interno Bruto. Como está escrito em Provérbios 20, verso 1, o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E além das bebidas alcoólicas, o café, o chá preto e outras bebidas que contêm cafeína, bem como o fumo, que contém nicotina, são totalmente desaconselháveis devido ao seu efeito prejudicial e devido ao que causam no corpo humano, porque atuam diretamente no sistema nervoso central. É através da mente que Deus se comunica conosco. Isso fica claro quando a Bíblia fala em Romanos 12, 1 e 2. "Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto com entendimento. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme você pela completa mudança da sua mente, para que conheça a vontade de Deus." Finalmente, o 8º e último segredo da juventude, a confiança em Deus. Isso está baseado em Gênesis 3:9, onde diz o seguinte: "E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás?" Ou seja, o homem que sempre confiou em Deus, após o pecado, passou a fugir dele. O médico psiquiatra Dr. Irineu César Silveira dos Reis declara o seguinte: "Quando estamos numa situação difícil, mas temos a certeza de que seremos ajudados por Deus, isso provoca uma reação positiva, enquanto o contrário também é uma realidade. Se eu não acredito em Deus, isso me leva a abrir o meu corpo para as doenças chamadas pelos profissionais de doenças psicossomáticas. O sentimento de confiança é necessário para a manutenção da saúde. Nunca haverá saúde no corpo de um indivíduo pessimista, desconfiado, preocupado, temeroso. Esses sentimentos já são em si doenças. É preciso manter um espírito calmo e confiante, mesmo em circunstâncias difíceis. Ninguém poderá ter saúde mantendo um espírito de descontentamento, murmuração e queixa. Depressão mental e penumbra espiritual levam à morte.
Embora tudo que eu falei nesse programa tenha sido com embasamento bíblico, esses princípios são citados como as últimas descobertas da ciência para a vida longa. Quando eu era menino, eu ouvia sempre coleguinhas perguntando assim: é verdade que a sua religião proíbe comer carne de porco, siri, lagosta e um monte de coisas gostosas? Como menino que eu era, minha mãe sempre ensinou a dizer: minha religião não proíbe nada, ela não pode proibir ou permitir. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Assim, eu escolhi não comer isto, porque eu quero ter uma boa saúde. Às vezes, pessoas de outras religiões ridicularizavam a minha, dizendo: isso é besteira, Deus só falou isso para os judeus seguirem. Embora eu até soubesse que Deus não ensinaria só aos judeus como viver mais, eu mal sabia que hoje a ciência iria comprovar tudo o que a Bíblia nos ensinou desde pequenos. Nem imaginava que revistas como a National Geographic citaria minha religião, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como sendo um dos povos que tem vida mais longa na Terra. Aliás, a revista também diz o seguinte: de 1976 a 1988, os Institutos Nacionais de Saúde americanos financiaram um estudo com 34 mil adventistas da Califórnia para saber se o seu estilo de vida saudável afetava a sua expectativa de vida e o risco de contrair câncer e doenças cardíacas. O estudo concluiu que o hábito deles de consumir feijão, leite de soja, tomate e frutas diminuía o perigo de desenvolver certos tipos de câncer. O estudo também sugeriu que comer pão de trigo integral, tomar 5 copos de água por dia e consumir 4 porções de nozes por semana reduz as probabilidades de doenças cardíacas. E concluiu que não comer carne vermelha ajuda a evitar câncer e doenças cardíacas. O adventista médio vivia de 4 a 10 anos a mais que o californiano médio. Você não acha que é mesmo maravilhoso conhecer e viver a verdade? Pois então faça isso. Viva cada verdade bíblica que você aprendeu. Sua vida será bem melhor. É o Senhor Deus quem diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ele quer habitar em mim, quer habitar em você também. Mas Ele precisa da sua permissão. Que tal limpar a casa, o corpo? Que tal ajeitar as coisas lá dentro e convidar o Espírito de Deus para morar, habitar dentro de você? Majestade e o brilho de tua glória, toda a grandeza que há em ti não se explicam em palavras, nem o teu amor que não tem fim. Mesmo sendo pequenina, vieste ao meu encontro pra fazer em mim habitação, pra ligar o céu à terra, pra trazer ao mundo a vida, teu santuário. Restaura meu viver. Olho para frente, não temo o futuro. Quero olhar para onde tu estás. Ser humano algum jamais viu o que preparado está para todos nós, teu santuário. Eu quero
Talvez você olhe para você mesmo e diga, nossa, eu estou tão longe de todos esses princípios de saúde, mas pelo milagre da graça de Cristo, nós podemos ter o nosso viver transformado. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Vamos orar juntos, vamos rogar a Ele, incline a sua cabeça. Deus amado, queremos o milagre da Tua graça na nossa vida. Que o Teu poder possa nos invadir, que Ele possa, Senhor, nos ajudar a vencermos hábitos que temos que precisam ser deixados, para que possamos nos comunicar melhor com o Senhor e ter uma influência Tua muito maior na nossa vida. Toma cada filho Teu, cada filha que tem aprendido a Tua palavra, que eles possam estar sempre agarrados no Senhor, rogando ao Senhor, e o Senhor possa estar sempre conduzindo-os, em nome de Jesus. Amém. Você viu quantos conselhos práticos a Bíblia apresenta para você ter mais saúde, disposição e conservar a juventude? E se você gostou do tema de hoje e quer aprender um pouco mais sobre como viver com mais saúde e qualidade de vida, peça agora mesmo a revista Princípios. São 23 lições ilustradas com um guia de estudo e espaço interativo. É inteiramente grátis. E se você tiver alguma dúvida, é só ligar, escrever ou mandar um e-mail para o plantão de dúvidas está escrito. Faça contato conosco, estamos esperando. Que o nosso amor seja eterno enquanto dure. Será isso uma realidade? O que Deus planejou para a vida a dois? Mas se as coisas não dão certo, como reagir? O que eu devo ser? Eu encontro você no próximo programa. Vou estar te esperando aqui, nesse lugar. E até lá, não se esqueça, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tua majestade e o brilho de tua glória, toda a grandeza que há em ti não se explicam em palavras, nem o teu amor que não tem fim. Mesmo sendo pequenina, tu vieste ao meu encontro pra fazer em mim habitação, pra ligar o céu à terra, pra trazer ao mundo